Hoje. Eu estava hoje refletindo sobre a vida de Salomão. E ao refletir sobre a vida de Salomão, a gente percebe que Salomão era um homem muito bem sucedido na vida. Salomão era um homem que tinha riquezas. Salomão era um homem que tinha mulheres. Salomão era um homem que tinha respeito e admiração de reinos, de rainhas. Salomão era um dos homens mais sábios de Israel. E ao olhar para a vida de Salomão e ver tudo aquilo que ele tinha conquistado, a gente pode dar a entender Salomão era um homem mais feliz. Salomão era um homem feliz diante de tudo que ele tinha. Mas existe uma frase que o Senhor falou tanto comigo, que se encontra em Eclesiastes 2, capítulo 11, que diz assim, Salomão escreve assim: ao olhar para tudo que eu conquistei com o meu esforço, eu vi que nada tinha sentido. E eu parei e fiquei pensando, poxa, um homem tão bem sucedido, e ele olha para tudo aquilo que ele conquistou com o seu esforço, e ele vê que ainda ele não era feliz. E eu pude perceber que a verdadeira felicidade, ela não vem pelo que a gente faz. A verdadeira felicidade, ela não é conquistada pelos nossos esforços. É por isso que você vê hoje, nos nossos dias, tantas pessoas batalhando para ser feliz. Tantas pessoas se enriquecendo para ser feliz. Pessoas querendo chegar ao auge, ao topo, pensando que lá está a felicidade. Mas quando as pessoas chegam ao limite dos seus esforços, quando as pessoas chegam ao limite do que ela fez, do que ela tentou fazer para ser feliz, ela vê que ainda existe um vazio dentro dela. Ela vê que ainda existe algo que precisa ser preenchido, porque ela não é feliz de verdade. E por isso que as pessoas hoje, ao olhar e ver que não conquistaram ainda a felicidade, algumas pessoas recorrem à bebida, algumas pessoas recorrem às drogas, algumas pessoas recorrem à prostituição, ao sexo, pensando que vão encontrar a felicidade, pensam que vão ser felizes ali. Mas ao olhar para dentro de si, ela vê que naquilo só encontra prazer. E o prazer, ele é algo que vem para cegar o ser humano. O prazer é algo que vem para cegar o ser humano e não deixar o ser humano enxergar aquilo que está faltando dentro de si. O prazer é uma felicidade de momento. É uma felicidade que quando o ser humano está lá, sentindo prazer, ele não consegue olhar para dentro de si e ver a necessidade e ver o que realmente está acontecendo dentro de si. Um dia o povo de Israel, eles viram para Moisés e dizem assim, Moisés, lá no Egito a gente comia peixe, a gente comia legumes, e você nos traz aqui nesse deserto para comer isso. Ou seja, o povo de Israel, eles lembravam do prazer que tinha em comer os legumes e peixes, mas eles não conseguiam entender que lá eles eram escravos também. Ou seja, o prazer, ele tampa a realidade do que a gente vive. E as pessoas não conseguirem a felicidade, elas tentam recorrer ao prazer de momento, que pensam que o prazer esconde a realidade que elas vivem. E esse prazer dá a entender uma felicidade de momento. Um dia, um grande pensador, ele disse, dentro de todo homem e mulher, existe um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, dentro de um homem e de uma mulher, existe um vazio do tamanho de Deus. Um vazio que só Deus pode preencher. E por isso que essas pessoas recorrem a tantos lugares, tantas coisas para ser felizes. Mas ao olhar para dentro de si, elas veem que ainda existe um vazio.
E ao olhar para a vida de Salomão e ver todo o esforço que ele teve para conquistar a felicidade, e no final ele diz que não conquistou, eu pude entender que a verdadeira felicidade, ela entra dentro de nós só quando o Senhor Jesus Cristo, ele ocupa o espaço que somente Ele tem. A verdadeira felicidade, ela só entra e a gente sente ela quando o Senhor Jesus Cristo, ele ocupa o espaço que somente é dele. Existe um vazio dentro de nós, que a gente pode recorrer em tantos lugares, que a gente pode tentar ser feliz de tantas formas, mas a gente nunca vai conseguir. Porque a verdadeira felicidade é quando a gente abre o nosso coração para Jesus e deixa Ele ocupar o espaço que somente é dele. E deixa Ele ocupar o espaço que somente Ele criou para viver. A gente pode tentar preencher esse espaço com tantas coisas, com dinheiro. A gente pode tentar ocupar esse espaço com tantas coisas. Mas a gente nunca vai conseguir ocupar esse espaço, porque esse espaço tem dono. Esse espaço somente Jesus criou para Ele habitar. Esse espaço somente Jesus Cristo criou para que Ele pudesse satisfazer a alegria do ser humano. E o ser humano ser feliz somente em Deus, aquele que o criou. Eu quero deixar essa reflexão para a gente pensar. Às vezes, como Salomão, a gente está nos esforçando tanto para ser feliz em um mundo com tantas coisas. O ser humano, ele gira em volta de uma semente chamada felicidade, pensando que vai conquistar a felicidade com seus esforços e com tudo o que fizer. Mas a verdadeira felicidade só é encontrada em Jesus. A verdadeira felicidade só Jesus pode nos dar. Só basta a gente abrir o coração e deixar Jesus preencher o lugar que somente é dele dentro da gente. Seja feliz, abra seu coração para Jesus e permita Ele preencher o lugar que somente é dele e só Ele sabe cuidar.